Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje venho mostrar-vos uma sondagem do Sol feita aos portugueses esses que dizem que encontram desinformação sobre política, principalmente, e falam também sobre a percentagem, digamos assim, de confiança que têm nos meios de comunicação tradicionais. A conclusão principal desta sondagem, apesar de não ser surpreendente, é seguramente deprimente. Venho mostrar-vos então esta sondagem, vamos ver aqui, que eu acho que é importante falar sobre esta sondagem, e em que nós vemos aqui, logo no título, desinformação mais encontrada pelos portugueses é sobre política. Em Portugal a televisão continua a ser mais preponderante entre os mais velhos e a internet entre os mais jovens. Portanto, é uma coisa que não é propriamente de chocar, nós conseguimos perceber isso. Eu acho que o que é chocante, efetivamente, é o valor que os portugueses dão aos meios de comunicação tradicionais e a convicção com que acreditam nesses meios de comunicação tradicionais. Mas vemos aqui o tipo de desinformação mais encontrada pelos portugueses, que elegem a transparência como critério para a definição de confiança nas notícias, é sobre política. A conclusão é do relatório Reuters Digital News Report de 2024, divulgado esta segunda-feira. Ora, temos aqui algumas das informações que este relatório nos traz. Em Portugal, o tema sobre o qual os respondentes dizem ter encontrado mais desinformação é a política, 28%. À semelhança do que acontece também a nível global, sendo de assinalar que, apesar da maior preocupação com a desinformação, os portugueses declaram em menor grau do que os restantes respondentes deparar-se com desinformação sobre qualquer um dos tópicos explorados, lê-se no estudo. Ora, eu tendencialmente costumo olhar para os portugueses como pessoas muito dependentes da televisão e muito dependentes dos meios de comunicação tradicionais. Aliás, nós vemos uma preocupação crescente dos líderes e dos gestores destes meios de comunicação tradicionais para com a internet. Uma preocupação que, da minha parte, se eu quisesse controlar uma narrativa, seria legítima. Eu acho que os meios de comunicação tradicionais tendem a querer controlar a narrativa e, como veem muitas pessoas a fugir para outros meios de comunicação, nomeadamente a internet e outras formas, não sejam só redes sociais, não seja só determinados jornais só online, determinadas fontes independentes, mas o que é facto é que os meios de comunicação tradicionais têm vindo a perder força. Aliás, a situação financeira dos próprios deixa isso claro em cima da mesa, e eu acho mesmo que estes meios de comunicação tradicionais estão a perder a força, estão a perder a narrativa, estão a perder o controle da narrativa, que isso é que eu acho que é o importante neste aspecto, e daí estarem preocupados com a regulação dos meios de comunicação alternativos, com a regulação do discurso online, seja no Twitter, seja onde for, e por isso, como já não detêm o poder da narrativa, acho que estão mais preocupados. No entanto, ainda existem efetivamente algumas gerações, nomeadamente as mais velhas, que tendencialmente, não significa que sejam todas as pessoas, mas que tendencialmente acreditam e têm muita convicção nos meios de comunicação tradicionais e naquilo que é dito. Ora, eu acho que é importante, até como eu digo no fim de todos os meus vídeos, questionar tudo. Eu não estou aqui a dizer que eu sou 100% correto naquilo, em tudo o que vocês ouvem. Obviamente eu sou apenas uma pessoa. Os meios de comunicação tradicionais têm uma pessoa que escreve os guiões, têm uma pessoa que grava, tem outra pessoa que transmite a informação e, portanto, obviamente que eu não me estou a querer equiparar a canal nenhum. No entanto, a informação que eu tento trazer-vos é fidedigna e, mais ainda, e eu acho que é importante neste aspecto, quando vocês chegam a este canal, têm na descrição a minha idade, o que eu pretendo com este canal e com que visão de mundo é que eu me identifico. Os meios de comunicação tradicionais muitas vezes dizem-se imparciais, mas nós percebemos que só falta uma t-shirt de um partido quando ouvimos determinados comentadores políticos. Ora, eu pelo menos não minto à minha audiência. Obviamente que eu tento ser o mais imparcial possível, no entanto, no fim do dia, sou uma pessoa de direita e, portanto, a minha visão de mundo é esta. Só que eu não a escondo e eu acho que essa é a diferença principal. Mas bom, vamos ver mais aqui abaixo, em que temos que Portugal é dos países onde os cidadãos estão mais preocupados com o que é real ou o que é falso na internet, 72%. A nível global, no conjunto dos 47 países agora estudados, 59% dos mais de 90 mil respondentes dizem-se preocupados com o que é real ou o que é falso online, mais 3 pontos percentuais do que em 2023. Temos também, em Portugal, esta preocupação aumenta com a idade, escolaridade e rendimento e é também maior entre os que têm uma orientação política declarada, acrescentou o relatório, salientando ainda que a proporção de respondentes que afirmam ter-se deparado com conteúdos informativos falsos ou imprecisos sobre qualquer um dos temas com que foram confrontados aumentou a nível nacional e global, não sendo um fenómeno exclusivo de Portugal. Ora, efetivamente,
quanto mais pessoas temos a transmitir informação, maior é a probabilidade dessa informação não ser de tão boa qualidade. Óbvio, isso não estou a dizer que não há muita informação online falsa, não é isso que eu estou a dizer. Obviamente que sim, e daí também ter que haver algum filtro, não é, das pessoas que consomem a informação e perceberem que há sítios onde não podem ir buscar a informação e há outros onde podem, e efetivamente. Mas muitas das coisas que são consideradas fake news, e dou o exemplo do Polígrafo, o Polígrafo já fez fact-check a uma página muito gira do Insta, cujo dono eu conheço, chamado Ministro dos Memes. Ora, tendo em conta que nós temos Ministro dos Memes, eu acho estranho nós andarmos a fazer fact-check a uma página que assumidamente faz conteúdo de comédia. Não é? Portanto, eu tendencialmente acho isto estranho, e muitas das coisas que são declaradas fake news, aliás, eu acho que o próprio Senna, se estiveres a ver isto, grande abraço Senna, e para o Ministro dos Memes também, eles os dois já foram vítimas de fact-check. Portanto, pessoas que fazem conteúdo de comédia não estão obrigatoriamente a pautar-se pela verdade. Aliás, a comédia é precisamente o extravasar, e por isso é que nós nos rimos e achamos muita piada, e o riso é uma coisa muito natural. E portanto, quer dizer, andar a fazer fact-check a Ministro dos Memes ou próprio Senna não tem muita lógica. Não tem muita lógica. Mas muitas das coisas que são declaradas fake news, muitas vezes são só formas de comédia, são muitas vezes formas de entretenimento, e por isso não devem ser tidas em conta como informação. Obviamente que há outras circunstâncias em que sim. Temos mais aqui abaixo: enquanto parceiro estratégico, o Obracom, Observatório da Comunicação, colaborou com o RISJ na concepção de um questionário para Portugal, bem como na análise e interpretação dos dados. Temos mais abaixo: em Portugal, a percentagem dos inquiridos a afirmar confiar nas notícias em geral diminuiu cerca de 2 pontos percentuais este ano, de 58% para 56%, mas mantém-se entre os que dizem confiar nas notícias que consomem, 58%. Entre 2015 e 2024 registou-se uma quebra de 10 pontos percentuais na confiança em notícias em geral e 13 pontos nas notícias consumidas, refere o estudo. Portanto, os portugueses estão cada vez mais descrentes nos meios de comunicação tradicionais e alternativos, o que é bom. Eu não digo isto do ponto de vista quase conspiracionista, mas é bom que os portugueses não estejam tão esclarecidos sobre aquilo que veem ser verdade, porque de certa forma obriga os portugueses a irem mais além na informação e a não se conformarem com muitas vezes dados martelados, como é dito muitas vezes na gíria, com informações, com tendências ideológicas, e a verdade é que é bom ir mais além daquilo que nos é dito. Aliás, nós até sobre a nossa saúde fazemos verificações, não deixamos que determinada situação seja avaliada apenas por um profissional, muitas vezes vamos a 2 e a 3 médicos para ter mais opiniões. Portanto, nós percebemos que até as ciências exatas são suscetíveis a questionar por que raio é que a informação que nos é entregue não seria, tendo em conta que se podem martelar dados, que se podem dar visões com determinada ideologia, e portanto não é justo ficarmos só naquilo que nos é dado primeiramente, devemos ir mais além. Eu acho que isso é importante. Este relatório salienta também que a transparência dos mídias é considerada por 78% dos portugueses como muito ou algo importante para a definição da sua confiança em notícias, 79%, seguindo da representação de pessoas como se de forma justa, 75%, enquanto 74% atribuem a confiança em notícias ao facto de os mídias noticiosos terem padrões jornalísticos elevados. E portanto temos mais abaixo também: a televisão continua a ser mais preponderante entre os mais velhos e a internet entre os mais jovens em Portugal. De acordo com os dados, a televisão continua a ser o meio de comunicação social para acesso a notícias por 67% dos portugueses, e 53%, mais 2 pontos percentuais face a 2023, dizem tê-la como principal fonte de notícias. Eu acho que isto é que é o perigoso, essencialmente porque já se têm visto demasiados casos em que os meios de comunicação tradicionais são tendenciosos. Eu acho efetivamente que a desconfiança não precisa de ser uma coisa má. Passar para a parte conspiracionista em todas as circunstâncias também é danoso para a vossa visão de realidade. No entanto, eu considero que vocês irem além daquilo que vos é entregue do ponto de vista das notícias e procurarem saber mais informação, até de outros meios, possivelmente até com outros viés ideológicos, eu acho que não é uma coisa má. Eu acho efetivamente que vos tornará pessoas mais autocríticas, e isso é bom, não é? No entanto, a idade é aqui um fator determinante, pois enquanto apenas 31% dos jovens entre os 18 e os 24 fazem da televisão a sua principal fonte de notícias, face a 68% dos portugueses com mais de 65 anos, se falarmos da internet o resultado inverte-se e temos 58% dos jovens entre os 18 e os 24 a terem a internet como a principal fonte de informação, enquanto apenas 21% dos respondentes com mais de 65 anos o afirmam, segundo o relatório. Portanto, eu não estou aqui a fazer juízos
juízos de valor. A verdade é que eu, por exemplo, não fui questionado por este relatório, mas se fosse, eu estaria naquele grupo de pessoas que diria alguma coisa do género: eu não vejo televisão, ponto. Eu acho que só ligo a televisão para ver o Odisseia de séries sobre animais e etc. E séries históricas também gosto de ver, efetivamente. Mas tirando isso, pouca ou nenhuma televisão vejo. E, portanto, eu não estou a dizer com isto que sou moralmente superior ou alguma coisa do género. Não é nada disso. Eu não estou a fazer juízos de valor. Estou a dizer é que, tendo em conta que temos tantos meios para verificar a informação que nos é dada, por que raio é que havemos de ficar só com a informação que o Marcos Mendes nos dá sobre a política? Por que raio é que havemos de ouvir só a Ana Gomes? E, portanto, eu acho que é importante falar sobre este assunto e ir mais além dessa informação. Porque muitas vezes, e obviamente principalmente em Portugal, tendo em conta o peso que a televisão ainda tem na sociedade portuguesa, os meios de comunicação tradicionais têm obviamente uma agenda. Essa agenda é imposta diariamente, até pelas notícias que são escritas. Aliás, mesmo online vemos o Jornal Expresso a empurrar-nos diariamente através de artigos de opinião de pessoas que não têm qualquer tipo de ligação à área que comentam, para fazer avançar uma agenda nomeadamente pró-imigração massiva, dando quase a entender que os portugueses associados à direita não suportam, por exemplo, o Chega, ou dando quase a entender que a imigração é uma coisa super boa e que todas as coisas que nós vemos online associadas a vídeos de agressões, associadas a assaltos, associadas até mesmo a violações, são coisas da nossa cabeça, são casos particulares e específicos e nada têm a ver com o plano geral do que se passa, por exemplo, com a imigração. O Jornal Expresso faz isso diariamente, eu sigo o Jornal Expresso e tenho a perfeita noção disso. Aliás, quando eu vejo um artigo do Jornal Expresso, eu tenho a noção que tendencialmente vai ser para empurrar a Agenda 2030. Eu acho que isso é um bocadinho triste e por isso é que digo, devemos ir mais além. Há mais pessoas a observar as mesmas estatísticas e há mesmo muitas informações que vocês podem tirar do mesmo estudo. Nós não temos de partilhar as mesmas conclusões do mesmo estudo, várias visões podem ser tiradas do mesmo estudo e nem por isso as pessoas são melhores ou piores do ponto de vista da informação que transmitem. Muitas vezes é só mesmo uma agenda que está a avançar nos meios de comunicação tradicionais e nós temos que estar atentos sobre o assunto. Mas bom, meus caros, da minha parte é isto. Eu acho que era importante trazer-vos esta estatística, falarmos um bocadinho sobre esta notícia, porque, apesar de vocês saberem a minha opinião sobre as sondagens, eu creio que esta sondagem não andará muito longe da verdade. Eu creio que até podem haver algumas diferenças daquilo que é verdadeiramente a realidade, tendo em conta que os inquiridos não foram todos os portugueses, isso é óbvio, e portanto podem haver obviamente graus de falha e percentagens de falha até algo elevadas, mas eu não acredito que sejam elevadas. Acredito mesmo que este estudo seja sério, tendo em conta que nós vemos isso. Os meios de comunicação tradicionais têm como alvo pessoas mais velhas e tendencialmente as pessoas mais velhas são mais influenciáveis pela televisão porque não consomem tanto outros meios alternativos. Ou seja, pessoas de gerações anteriores, tendo em conta que utilizam a televisão para se informarem a 100% e não têm outro ponto, ou não quiseram ir para a internet, ou não tiveram jeito e não tiveram quem tivesse paciência para lhes ensinar, porque isso também é importante, ou não quiseram simplesmente estar na internet, só têm aquele meio de comunicação e só têm aquele meio de informação. E, portanto, só com aquele meio de informação existe a possibilidade de ficarmos contaminados com agendas que são passadas diariamente sem dó nem piedade. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Já falei demais sobre este assunto, mas achei uma sondagem interessante e por isso é que trouxe. Além de tanto tempo de vídeo, tantos comentários, eu tirei algumas notas, até gostei desta sondagem e acredito mesmo que esta sondagem pode ser trabalho fidedigno. Eu acho que os portugueses são pouco céticos sobre a informação que veio dos meios de comunicação tradicionais. Meus caros, entretanto, deixem só o gosto neste vídeo se ainda não deixaram. No segundo canal vamos ter um vídeo, tem o segundo canal no link na descrição, um vídeo sobre o posicionamento da União Europeia sobre a possível eleição da Marine Le Pen. Portanto, a União Europeia já tem medo de uma eleição que ainda não aconteceu. Eu acho que isso demonstra de forma claríssima o viés ideológico da União Europeia. Da minha parte é isto, meus caros. Têm as minhas redes sociais todas na descrição. Obrigado por terem estado desse lado e nunca se esqueçam, questionem tudo. Até à próxima.